Bonjour, Flávia, bem-vinda a mais um episódio do Blendcast, onde a gente entrevista pessoas inspiradoras que vão dividir um pouco sua visão de impacto. A Flávia é Head de CSR a nível América Latina para a IBM. Bem-vinda, Flávia. Obrigada. Obrigada, Nádia, pelo convite. Muito feliz de poder estar aqui com você. Ah, legal. Eu queria você contar um pouco como tudo começou. Onde você nasceu, que tipo de criança você era, para voltar um pouco na história. Vamos lá. Eu nasci em Santos. Eu sou a mais velha de 4 irmãos. A gente tem uma história de muita união, uma família muito unida, uma família muito interessada em conhecimento, muito curiosa. Falando de um viés, de um pilar que é muito importante para mim, eu tenho uma estrutura matriarcal muito forte na minha família. Uma bisavó que criou seus filhos sozinha, ela era indígena, o marido tinha um trabalho, ele era marinheiro, vivia embarcado, então ela precisou criar os filhos quase que sozinha, né? Depois a minha avó foi uma mulher também que precisou muito cedo, assim, trabalhar para poder conquistar as coisas, manter os seus filhos. Ela teve um casamento um pouco complicado, então, no final da Segunda Guerra Mundial, minha avó encontrou na enfermagem uma maneira de se profissionalizar para poder sustentar a sua família, seus filhos que já estavam ali crescendo. Depois a minha mãe tem uma história muito, muito bacana, assim, muito linda, apesar dela não ter tido uma formação formal em pedagogia, em psicologia, ela fez a nossa vida uma vida muito leve, sabe? Através do processo de aculturação dela. Então, ela sempre conta, ela sempre diz, eu procurava muita informação em livros, em revistas, porque eu queria oferecer para os meus filhos que existia de melhor. E na simplicidade, eu acho que eu tenho uma história muito bacana, assim, eu gosto muito de falar isso, porque eu acho que inspira, a gente está falando de inspiração. Eu e meus 4 irmãos, a gente dividia um quarto, por muito tempo. Então, quando eu ouço hoje em dia as pessoas com dificuldade em colaborar, em dividir, me soa tão estranho, porque a gente cresceu assim, então é super natural essa questão da divisão. Minha irmã mais nova é 10 anos mais nova do que eu, então é uma diferença importante quando você é adolescente, 15 anos, uma criança de 5, mas essa habilidade da minha mãe em manter a gente conectado, numa relação de respeito, foi lindo, e é uma coisa que permanece até hoje. Então a minha mãe sempre com esse olhar muito cuidadoso, muito carinhoso, é uma mulher das artes, então ela sempre incentivou muito a gente a questão da criatividade, com o material que ela tivesse disponível, teatrinhos a gente fazia, minha irmã era a rainha do teatro, hoje em dia minha irmã é cenógrafa. Eu que sou mãe, eu imagino que tem várias. Você falou que vocês estavam sempre na paz, 4 crianças. Qual é talvez a maior dica que você daria assim para essa sinergia que vocês tinham? O que você acha que sua mãe fez de diferente para manter essa paz entre vocês? É uma coisa que para mim é muito difícil, eu tenho um filho também, e essa eu acho que é uma característica que a minha mãe tinha muito forte, que eu já não consigo ter tão forte, que é a presença. Uhum. A minha mãe sempre esteve muito presente. Mas hoje o que eu procuro chegar mais próximo disso é oferecendo tudo aquilo que eu recebi. Então, o incentivo à leitura, o tempo que eu tenho para a gente brincar, para a gente fazer festa, extravasar, hã, essa coisa de curtir os momentos, sabe, curtir a Sim. vida e não ficar tão presa nas obrigações, que Uhum. hoje a gente sem querer, né, a Sim, gente vive tão cheio de obrigações, e com sem certeza. querer a gente transfere isso para as crianças. Então acho que essa foi uma coisa que foi muito Uhum. importante. E você já pensava em fazer carreira numa multinacional, trabalhar com tecnologia? Como que foi esse caminho? Aí entra o outro lado da minha família, meu pai. Meu pai, ele é técnico em eletrônica, então a gente cresceu em casa
Assim, o quarto do meu pai era um laboratório, equipamentos Que de tudo quanto legal. é jeito, assim, eu era apaixonada, a gente era apaixonado por aquilo. Adorava brincar com as réguas dele de desenho geométrico, sabe? São coisas que me estimularam muito. Aham. E meu brinquedo predileto era banco imobiliário. Eu amava o banco imobiliário. Então, Meu primeiro sonho de trabalho era vou trabalhar num banco na Avenida Paulista. Imagina, de Santos para São Paulo, eu quero trabalhar naquele prédio maravilhoso, azul espelhado, vocês já vão saber qual é, na Avenida Paulista, é ali que eu quero trabalhar. Fazia meus dinheirinhos, fazia cartão de crédito. Depois disso, acho que muito por essa presença de equipamentos, de tecnologia dentro da minha casa, eu gostei demais de vou entregar a minha idade. Um dos primeiros, vamos chamar de videogames, né, que eu Aham. tive era um computador, era uma console, na verdade, chamava TK-90. Você era um tecladinho com teclas de borracha que você conectava na televisão e conectava num rádio. Que legal. Porque o rádio com fita cassete era que gravava os seus programas. Então, eu construía joguinhos. Aquilo ali virou minha diversão. Eu comprava, Você era a primeira gamer. talvez, não sei se é a primeira, provavelmente não é a primeira, mas aquilo ali me estimulou demais. Eu comprava na banca revistinha de Uhum. programação para aquele computador. Uau! E aquilo me estimulou muito. Então, quando as minhas referências de trabalho, assim, do que eu quero ser quando eu crescer, elas passavam por essas 2 coisas, ou aquele banco enorme na Avenida Paulista, ou alguma coisa em tecnologia. Não Uhum. imaginava o quê, porque tecnologia naquela época era muito distante, assim. É, imagino. Eram grandes computadores. E você tem uma pessoa, talvez, que foi chave na sua vida e que te permitiu um pouco essa inserção no mundo profissional, que realmente te revelou, assim? Eu acho que foram os meus pais. Eu não posso falar de uma pessoa no mundo do trabalho lá no começo, assim, mas os meus Uhum. pais foram muito fundamentais. Agora, mais recentemente, porque eu construí uma carreira longa, né, na IBM, 20 e tantos anos, Como que você entrou na IBM? Como que foi? estagiária. Quem te recrutou? Você viu um anúncio na internet? Como que foi o A IBM estava criando um departamento a gente estava trazendo, era época de abertura de mercado, né, o governo 1995, 96, e a IBM tinha uma divisão de computadores pessoais, a PC Company. Uhum. E esses computadores iam ser vendidos pela primeira vez aqui no Brasil. Vendemos muito, existia uma feira naquela época, chamava FenaSoft. A gente vendeu 9.000 máquinas naquela feira, e as pessoas não tinham a menor habilidade em lidar com o computador. Então, as histórias mais engraçadas a gente ouvia. E a IBM fundou, né, criou esse departamento para que as pessoas pudessem ter suporte remoto, assistência remota. E eu fui Hum. trabalhar nesse departamento, a IBM foi passando nas universidades e fazendo convite para os estudantes para trabalhar nesse departamento. Você lembra da sua primeira aula, da sua primeira vivência com numa universidade aí? Porque imagina uma estagiária que chega para ensinar sobre computadores, É. não devia ser fácil, né? A minha primeira experiência, assim, pisar na faculdade, para mim foi uma coisa muito curiosa. Eu entrei na faculdade com 16 anos, eu não tinha maturidade para aquilo ali que eu estava vivendo, sabe. Eu não enten Uhum, nem entendia o que eu estava vivendo ali. Eu uhum. sabia que aquilo era importante para minha vida profissional, mas na minha cabeça era uma continuidade do que eu tinha até terminar ali o ensino médio. Eu fui sentir mesmo a importância daquilo que eu estava, dessa nova fase, quando eu comecei a estagiar, porque daí você vai para um mundo e saindo de Santos, né, eu estava muito acostumada ali com aquela rotina, conhecendo toda a dinâmica, conhecendo as pessoas e de repente eu me vejo no mundo, meu mundo ampliou Então você muito. vem para São Paulo para esse estágio? Você se Vim. muda? Ah, Você mora o sozinha? primeiro ano eu subi e descia, porque eu ainda estava na faculdade. Quando eu terminei a faculdade, aí eu me mudei. Vim viver a experiência de morar sozinha, sem os pais, foi demais. Uau! Muito gostoso, vivia Quais com eram as melhores festas da época? todas, né, de segunda a segunda. Eu Ah, morava com as minhas amigas, a gente morava em 6. ah, que legal. Então era muito foi muito feliz.
Foi uma época muito boa de desenvolvimento, sabe, de desapego, de andar, caminhar E sozinha. nesse momento, você já enxerga o potencial de impacto que tem a tecnologia ou nessa época ainda não talvez não está tão nítido? Não, eu percebia, e isso foi até um dos direcionadores dentro da minha carreira na IBM, né, eu comecei dando essa assistência remota para computadores pessoais, mas estando ali dentro, sim, imagina, 25 anos atrás, o tanto de conhecimento que existia ali dentro, a IBM resolvendo problemas do mundo, sabe? Eu tomando propriedade daquelas histórias, porque eu não conhecia, né, a IBM, conhecia, sabia que era uma multinacional, tecnologia importante, mas eu não tinha profundidade. Quando eu entro e começo a aprender que os maiores bancos do mundo rodam as suas operações dentro dos equipamentos da IBM, tudo isso me estimulou demais. E eu falei: "Puxa, isso daqui", e é assim que eu fui construindo a minha carreira, sabe, aquilo ali ficou pequeno. Uhum. Eu quero mais, quero entender, quero ser parte disso, quero contar essa história. E nesse caminho eu fui, trilhando outras oportunidades dentro da própria IBM, porque eu queria ser parte dessa Uhum. construção maior. Então, depois de assistência, você foi para Aí marketing, eu para trabalhei em produto? finanças, porque lembra do Banco Imobiliário? Ah, sim. Mais gostoso de ficar Eu trabalhei em com a parte de caixa. finanças, eu Aham. trabalhei em finanças bastante tempo, foi incrível, porque é uma habilidade que eu tinha, eu sempre gostei de matemática, e você ter essa habilidade no mundo dos negócios, de entender como é que as coisas funcionam, como é que apura o resultado, o que que o investidor está de olho, é um conhecimento, assim, Pra sem vida. preço para a Uhum. vida. Me faz meu dia a dia hoje, 15 anos depois, extremamente mais fácil. Ao mesmo tempo, eu sinto que você é uma pessoa muito comunicativa. Então, eu acho que às vezes eu vejo um pessoal de finanças talvez um pouco mais introvertido. Como que foi para você essa vaga de finanças? Se talvez isso puxou a etapa seguinte para algo de mais contato? Você sabe que teve um chefe meu muito importante, ele foi muito importante na minha vida. Eu ainda estava engatinhando nas finanças, neste departamento que eu entrei, eu comecei a fazer finanças para aquele, e ele percebeu essa característica em mim. Ele falou: "Flávia, você quer trabalhar comigo? Eu não tenho uma vaga agora, mas você faz uma espécie de um temporário ali, de um internship comigo, porque eu estou com uma dificuldade no meu time, as pessoas não se comunicam". Eu lembro perfeitamente disso, a gente tinha 4 profissionais especialistas, super especialistas, muito bons, mais velhos, eu era uma menina ainda, devia ter 22, 23 anos, mas ele percebeu que essa característica minha poderia dar Uma liga, né? uma liga, e funcionou. Foi muito legal mesmo. Mas aí eu quero uma pausa no cenário, porque imagina uma menina de 22 anos que chega numa equipe consolidada, imagino de pessoas mais sênior. Como que foi seu approach? Como que você conseguiu efetuar essa liga? Eu acho que essa é uma característica também que eu trago desde sempre e para sempre. Eh, eu sou curiosa, eu não tenho problema, outra coisa que a gente tem escutado muito hoje em dia, né, coisa da vulnerabilidade. Eu nunca tive problema de dizer que eu não sei, que eu quero aprender, se alguém quiser me ensinar, eu estou disposta a aprender. Então, eu acho que dessa forma simples, a gente conseguiu se entender e fluiu. Uhum. Não existe uma competição, sabe. Sim, Existia ali uma colaboração. boa. Eu acho que isso talvez mata o mundo corporativo, essa questão do ego, né, de saber É, trabalhar juntos. E isso era um departamento de finanças ainda? finanças. E aí quanto tempo em finanças você ficou? Fiquei 10 anos em 10 anos. finanças. Mas aí finanças ficou pequeno para você, queria algo É, maior. porque aí eu comecei a trabalhar muito olhando projetos, projetos de grandes projetos de construção civil mesmo, projetos que envolviam construção civil, e os meus olhos começaram a brilhar. Falei: Eu quero fazer alguma coisa para transformar, de fato, o ecossistema onde eu estou inserida, porque
Em dado momento, eu fiquei com aquela, comecei, sabe, quando você começa a ter aquelas crises de identidade? Puta, eu tô contando dinheiro para acionista, sabe? O Sim, que que sim. isso está Não, e a trazendo? IBM é muito mais que isso, né. Eu Entende? acho que até é interessante para as pessoas que estão nos ouvindo, porque nem todo mundo talvez sabe hoje o que a IBM faz, né. Porque você fala: "Pô, eu via grandes projetos", então você tem como explicar um pouco Hoje, essa atuação? claro. Hoje, a IBM se transformou muito. Aquela IBM que eu entrei há 20 e tantos anos atrás, era uma IBM muito orientada para máquina, né. No meio do caminho, logo que eu entrei, como finalzinho dos anos 90, começo de 2000, serviços ficou muito forte na IBM. Então a gente passou a fazer serviços de consultoria, serviços de implantação de rede, de infraestrutura. Eh, Hoje a IBM é uma empresa de cloud. Uhum. Basicamente, é uma empresa de cloud híbrida, então computação na nuvem, inteligência artificial muito, muito forte e dados. E o que a gente está querendo agora, querendo não, o que a gente está fazendo agora é, da mesma forma que fomos precursores há décadas atrás nessa estrutura de mainframe, agora a gente quer ser o precursor na computação quântica. Então a IBM vem botando todos os seus esforços no que vai ser a próxima geração tecnológica. Então, é computador quântico, que deixa tudo muito mais rápido, muito mais Pode traduzir veloz. talvez para as pessoas que estão ouvindo, porque a gente sabe de física quântica, agora computador quântico. Eu vou tentar, porque essa não é a minha Sim, especialidade, sim. mas o que o computador quântico promove para a gente? A gente viveu, acabou de viver agora essa questão de desenvolvimento de vacina. Uhum. A gente sabe toda a história também de desenvolvimento de vacinas. Era um trabalho de décadas. A gente conseguiu desenvolver uma vacina em meses, um ano. Por quê? Porque as empresas, de maneira colaborativa, ofereceram todo o seu poder computacional para que essa coisa acontecesse de maneira mais rápida. Qual é a dificuldade? A gente tem que os computadores hoje têm um limite que a gente já bateu nele, assim, em termos de capacidade de processamento. O computador quântico, para que a gente consiga bater o limite de processamento dele, acho que vai mais uma centena de anos. Então ele vai dar poder de aceleração, porque eu consigo paralelizar processamento, fazer isso de uma maneira muito mais otimizada e sem ter essa barreira de limite, assim. Uhum. O que a gente tem hoje chega uma hora que daqui não dá. Você pode colocar mais 10 computadores Uhum. iguais, daqui a gente não vai passar. Perfeito. Então, voltando na sua história, você está depois de 10 anos em finanças, um pouco com uma você estava com quantos anos, só para nossos, ouvintes? Finanças, uns 28, quase nos 30. E aí você já começou a ter aquela pulga de: "Poxa, quero ter um impacto, Sim. quero". E aí como que foi esse Aí eu esse pedi salto? de novo, falei: "Por favor, eu quero muito fazer isso, quero gerenciar projetos, projetos que estejam levando aí o que há de mais emergente em termos de tecnologia aqui para o nosso país". E aí eu tive um chefe muito legal também, ele topou, ele falou: "Claro, vamos, a gente vai precisar ir você vai precisar se capacitar", e essa é uma característica, assim, na IBM que é fantástica. Conhecimento, aprendizagem, assim, não se nega. A gente tem metas, inclusive, para atingir, hã, capacitação anual, horas de capacitação anual. Então, ele comprou a ideia, mas ele me deu um desafio, não foi fácil. Você vai pegar projetos que estejam aí, em uma situação complicada, a gente chama de trouble project. E aí por diversas razões, ele pode ser um trouble por finanças, pode ser um trouble por qualidade. Mas eu É, acho mais cool o Trouble Project, que é um projeto difícil, né, já dá mais aí eu dei aquela respirada, vamos lá. E foi incrível, Uhum. porque esse projeto específico a gente conseguiu fazer a virada, o cliente terminou super satisfeito, comprando mais coisas da IBM, uma expansão de um data center, aquilo foi incrível. Esse projeto para mim foi incrível, porque eu pude botar muitas habilidades, assim, não à prova, mas em jogo.
habilidade de comunicação, habilidade de ser uma mulher num ambiente extremamente masculino. A gente estava falando de construção civil, então muitas vezes eu entrava num container cheio de homens discutindo planta e eu tinha que interagir. No começo eu senti que não era muito agradável para eles, mas quando a gente terminou, estava todo mundo amigo. A Flávia resolve, conversa com a Flávia, isso me motivou bastante. Uhum. E o melhor de tudo, né, quando a gente entregou aquele data center, é saber que tudo aquilo que aquele data center ia oportunizar em termos de emprego para a região, era uma região interior de São Paulo, então gerou emprego para aquela região, botou aquela indústria numa situação melhor em termos de tecnologia, então Que foi legal. super bacana. 2 coisas sobre esse episódio, você falou desse chefe que te marcou. O que faz para você um excelente líder, um bom chefe? O que é essa pessoa? Quais são as características? Eu acho que o chefe tem que ser modelo. Um chefe que um chefe que me inspira, primeiro, é um chefe inteligente. Um chefe que tenha conteúdo, que não tenha, da mesma forma que eu também não tenho, o receio de dizer que não sabe. Eu acho que isso me conecta muito, me traz segurança de saber, é um ser humano assim como eu. Um chefe que respeite os limites, né, das pessoas, do time, entenda que as pessoas não são robôs, então elas têm momentos bons e ruins, e isso faz parte, assim como ele também. Eu acho que essa relação de confiança é muito importante, assim, eu tenho um chefe que eu tenho uma relação de confiança, de que eu possa ser o mais próximo do que eu sou possível. Não dá para ser 100%, nunca, a gente sabe, né, tem um trabalho, o trabalho exige algumas regras aí que de repente não são, mas o mais próximo Uhum. de eu do que eu posso ser dentro e fora do trabalho, acho que esse é o perfil do chefe. E você falou uma questão importante, a questão da vulnerabilidade, né, de profissionais verdadeiros que sabem, dizer quando não sabem, né, Uhum. então acho que isso é um ponto importante. Eh E aí, queria saber quando que você teve um pouco esse primeiro contato com a questão de diversidade e inclusão, assim? Eh Eu sempre fui a IBM tem, as ações de responsabilidade social são muito fortes na IBM desde sempre, assim, a gente tem muito estímulo para participar nos projetos, para atuar como voluntário, o voluntariado corporativo é bem importante e bastante estimulado dentro da IBM. Então, mais ou menos uns 15 anos, a gente começou a formar os grupos de afinidade. Então a gente tinha o grupo de afinidade negros, mulheres, LGBTQIA+, naquela época era GLS, hã, as pessoas com deficiência, e eu imediatamente me enganchei no grupo de afinidade negros, né. A gente tinha pouquíssima gente há 15 anos, as pessoas tinham até uma certa trava, um certo receio, mas eu mergulhei naquilo ali com muita dedicação, porque eu sentia falta disso e de ter essa identidade, ver outras pessoas, me inspirar, trocar, pessoas que sintam a mesma dor que eu sinto, então eu mergulhei muito. Uma das primeiras ações que nós fizemos foi promover um dia para mulheres negras em tecnologia dentro da IBM. Aí a gente começou com definindo quem é o perfil que a gente quer ter aqui, né, para depois a gente montar a agenda. Então o perfil que ficou definido era mulheres negras em faculdades em cursos de tecnologia, né, universitários. Nosso auditório tem quase 200 vagas. Aí aquilo já me gerou um incômodo, eu falei: "Não vai ter, não vai ter gente aqui, não tem 200 mulheres em universidade aqui". Aí a gente reformulou e abrimos para meninas, mulheres que tivessem interesse em tecnologia. Foi lindo, assim, a gente fez um evento super bacana, mas eu terminei esse evento com um aperto gigante no meu coração, assim, fui embora e de lembrar disso me dá emoção.
Eu fui embora chorando, porque tinham meninas, não sabiam ligar o computador. As meninas entraram, uma delas, ela entrou, olhou para mim e disse: eu não tô acreditando que eu tô aqui dentro, que eu posso estar aqui dentro. Olha. Então, aquilo ali foi, assim, um divisor de águas para mim, sabe. Eu Uhum, percebi a importância de eu já estar mais à frente no caminho, sabe, e do que eu uhum, podia levar uhum. de Mas volta para que essas meninas. incrível de Foi lindo, não, assim. e de você ter conseguido convencer elas de vir. É. Como que você recrutou essas você Ah, a foi gente nas eu co faculdades, você foi não, eu nas a gen eu as faculdades eu disse: ia ser mais difícil. A gente até uhum, conversou com uma faculdade, mas eu conversei com coletivos. uhum, Então, conversei com Educafro, eu conversei com, ai, gente, um outro coletivo, esqueci o nome, daqui a pouco eu já lembro, para eu não uhum. errar, Sim, sim. e eles trouxeram. Então a gente montou uma agenda super bacana. Nossa ideia era falar, por exemplo, de já naquela época a gente queria falar um pouco de inteligência artificial, Qual foi mas, o ano isso? Quando que foi? eu acho que faz mais ou menos uns 10 anos. Nossa, então super precursor, né? É, uns Uhum, 10, 12 anos, mas foi isso que me deu aquela, eu falei: "Minha gente, uhum, o buraco é muito mais uhum. embaixo. A gente precisa trabalhar outras coisas", e dali eu nunca mais parei. E aí depois de assistir aquele evento, a ideia era ver se algumas se interessariam Uhum. para começar uma carreira? Sim. A gente sempre, quando faz essas ações, a gente coloca o nosso time de talent acquisition, né, Uhum. para identificar potenciais ali, convidar para trabalhar conosco, como estagiário que seja. Então, sempre tem essa a gente sempre tem Uhum. essa preocupação. Então, a partir daí começa a sua jornada de diversidade, onde hoje você toca 2 frentes, né. As pessoas que estão entrando no mercado de trabalho e, o pessoal que está ainda na faculdade, né, são esses 2 públicos, Eu toco certo? 3 públicos hoje em dia. A gente trabalha com os estudantes ensino médio, final do Fundamental 2 ensino médio, então dos 13, 14 anos até os 18. A gente trabalha com universidades, então todo o nosso arcabouço de conteúdo, tecnologia, a gente disponibiliza a tecnologia nossa, IBM, para que as universidades usem em seus laboratórios. E o outro perfil é dos adultos que estão aí ou em transição de carreira ou procurando uma profissionalização, e aí a gente oferece uma estrutura, um programa de formação em diversas carreiras que estejam mais eminentes aí no mercado de tecnologia. E de todas essas esses eventos, essas vivências, tem uma história que talvez foi mais marcante, ou uma pessoa onde você se deu conta que: "Poxa, hoje eu mudei uma vida"? Acho que esse evento para mim foi muito importante. Sim, ouvir dessa menina em pranto, soluçando de que ela não se via ali, e passar um tempo, essa menina ser estagiária na IBM, Ah, ela foi não foi estagiária? imediatamente. Que interessante. Uhum. Passou-se uns 2, 3 anos, ela entrou como estagiária, ela passou a ser garota propaganda da IBM para o mundo. Hoje em dia ela já não está mais com a gente, mas aquilo ali para mim é o exemplo. Eu tive isso em casa, a gente teve aí essa preocupação de educação, como a educação transforma vidas, e aquilo ali para mim é muito evidente. Você tirar um jovem, que uma família de 3, 4 precisa viver com um salário mínimo, você bota aquele jovem na entrada de carreira, primeiro cargo que ele vai ter como profissional, 3, 4 salários mínimos, é uma diferença gigantesca que faz para aquele ecossistema. E se aquela menina consegue inspirar outra, 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 e é assim que eu tenho visto as coisas acontecerem, sabe? Uhum. Muitas histórias importantes como essa. E você acha que hoje qual é o principal desafio, assim, dessa questão de fomentar a diversidade dentro das empresas? Você acha que a falta de informação, de oportunidades de recrutamento que chegam,
talvez de não se enxergar, de não se ver como legítimo e não necessariamente a pessoa se candidatar? Com esse seu diagnóstico? Eu vejo as empresas num um esforço muito grande em ser mais diversas. Acho que as empresas entenderam essa questão da diversidade, inclusão como uma questão de negócio, não uma questão de benemerência. Pra você ter uma ideia, a gente fala aqui na América Latina que temos um gap de por ano, mais ou menos 600.000, 700.000 vagas em tecnologia abertas que a gente não consegue preencher. Então, se a gente continuar fazendo do mesmo jeito, as empresas não conseguem entregar aquilo que elas se comprometeram a entregar. E aí tem um dado muito bacana, uma pesquisa que a IBM fez com C-levels do mundo todo, milhares de C-levels, eles disseram que eles só têm 40% das pessoas com as habilidades que eles precisam para tocar o negócio. É muito grave isso. Então, se você continuar fazendo do mesmo jeito, procurando pessoas nas universidades Tier 1, homens, seu grupinho ali, né, aquela sua panelinha, acabou. É um recurso finito, esgotável. Então, precisamos ampliar se a gente quer continuar sendo produtivo, né, economicamente produtivo. Preencher esse gap é outro dado importante. O World Economic Forum disse que se a gente conseguisse preencher o gap mundial de vagas em tecnologia, a gente injeta até 2028 10 trilhões de dólares na economia. É muito significativo, é muito importante. O que eu vejo de dificuldade ainda hoje, que é para a gente conseguir trazer, de fato, essas pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade, é não ser imediatista. A indústria da tecnologia é muito imediatista, ela precisa sempre das coisas para ontem. E a gente tem que entender que as pessoas não partem do mesmo lugar, né, de pessoas que tiveram mais oportunidades. Então, é ter essa tolerância de estender um pouco mais o aprendizado. Não dá para formar um desenvolvedor web em 2 meses. Se ele não tiver o básico de conceito, o que é, onde liga. Eu sempre volto naquela situação das meninas que não sabiam ligar um computador. E não mudou. Eu não tenho a inocência de achar que em 12, 10 anos as coisas mudaram. Eu acho até que pioraram. Porque vida pós-pandemia, né? As crianças fora da escola, 2 anos fora da escola. A gente tem que preencher uma lacuna antes de ter essa pressa, mas tem que começar. Acho que essa aí é a maior dificuldade, de ter essa tolerância e, uma vez tendo a pessoa dentro da sua empresa, ter a sensibilidade, o cuidado de trabalhar para que ela se sinta de fato pertencente, porque essa coisa é muito complicada. Eu digo que quando eu vi o grupo de afinidade, o grupo de afrodescendentes, aquilo para mim foi um bálsamo, um refrigério, há 15 anos atrás. Porque ali eu me encontro, ali eu divido, ali eu sou ouvida, eu tenho um RH presente, preocupado e apoiando e empurrando. Hoje, por exemplo, nosso presidente da América Latina, ele é o sponsor executivo do grupo de afrodescendentes. Ele está ali, ativo, ouvindo, fazendo com que as coisas aconteçam. Ele tem o poder para chutar portas, né? Então, acho que é isso que as empresas precisam cuidar. E para deixar, eu acho que é super importante essa questão do prazo, né, desse imediatismo, e não só recrutar, mas cuidar da integração dessa pessoa, para inspirar outras empresas que estão nos ouvindo. Então, além de montar esse comitê de afinidade, qual é a agenda que vocês têm? Eh, Se você fosse dar um pouco uma recomendação para empresas que querem ser cada vez mais pertinentes sobre esse tema de diversidade, concretamente, o que acontece nesse comitê da IBM? Qual é a agenda? Como que vocês fomentam esse acolhimento também de novos profissionais afro que chegam no mercado? Acho que uma coisa que é super importante é cultura, né? A gente tem que refletir dentro das nossas comunidades aquilo que nos cerca, né? Então, o nosso país é um país super diverso. Não faz sentido a gente
voltar para dentro da empresa e não enxergar aquela diversidade, não aproveitar daquela diversidade. Então, tendo esse olhar, sabe? Esse olhar cuidadoso de eu estou sendo de fato diverso, e aí eu vou fazer uma pausa para um uma outra pessoa que foi extremamente importante na minha carreira, e foi a Ana Paula. Ela era, à época, a presidente da IBM na América Latina. Ela estava fazendo a seleção do Chief of Staff, e ela foi super intencional selecionando a mim. Eu não tinha o perfil 100% completo como os meus De antecessores. RH, você não tinha um perfil de RH? Não, não era nem de RH. O que ela precisava ali era esse é um programa, na verdade, que a IBM faz de aceleração de carreira, né. Então, historicamente, as pessoas que ocupavam essa posição eram pessoas de vendas, com excelentes resultados, que ocupam aquela posição, um MBA que a gente chama ali executivo, presencial, ao vivo ali, super intenso, para que depois ela ocupe uma carreira executiva, um posto executivo relevante na companhia. E eu tenho certeza que a Ana foi extremamente intencional fazendo a seleção ali minha. Aquilo foi muito importante, muito significativo para as pessoas que estavam ali, as dezenas de milhares de funcionários IBM, principalmente no Brasil. Eu escutei muito, muito de mulheres, principalmente negras, homens também, a importância de eu estar ali naquele lugar. Então, a outra coisa que eu acho que é fundamental para as empresas praticarem é promover isso e intencionalmente ter ali. Eu tenho que ter um cadeirante, eu tenho que ter uma pessoa, eh, uma mulher, eu tenho que ter uma pessoa LGBTQIA+, isso tem e de uma maneira leve, sabe? Não colocar também muita responsabilidade nas pessoas, essas que ocupam essas posições, porque não é uma situação vulnerável também, né? Você está ali numa vitrine o tempo todo, e esses precisam sim de apoio, né, do entorno para que eles se mantenham. Interessante você falar dessa questão de que eu tive um debate aqui com a Chiara, uma mulher trans preta incrível, eh, era sobre a questão de cota, de affirmative action, e ela falou: "Isso já era, a gente precisa falar agora de não de representatividade, de proporcionalidade", né. Sim. Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é essa que eu acabei de falar, assim, se eu sair aqui na rua, o que que eu vou ver no meu entorno? É isso que eu vejo dentro do Uhum, meu escritório? uhum. O dia que eu chegar nesse equilíbrio e que eu não tenha o olhar de diferença, que eu não me sinta agora eu vou falar de mim especificamente, que eu não me sinta a única, aí a gente Uhum. chegou no ponto, sabe. Tem pessoas que hoje te inspiram nessa jornada de diversidade e impacto, pessoas que você se espelha? Tem Eh, Pode contar um algumas, pouco desses role models? algumas. Eu tive há 1 semana, 2, num evento muito bacana, e eu pude encontrar mulheres que elas são minha inspiração e eu não as conhecia. Inspiração de rede social, de seguir o LinkedIn, de acompanhar a carreira, de sabe essa coisa de eu me enxergo, De de sororidade, né? sororidade. Uhum. Foi muito bonito, foi muito bonito. Eu saí com aquele sentimento de: "Olha que bacana, como as coisas estão, como a gente está conseguindo chegar nesse ponto de equilíbrio". Era um evento extremamente exclusivo, e eu consegui ter ali uma dezena de mulheres negras em posição de liderança, em posição de destaque. Aquilo para mim foi muito forte, muito, inspirador também. Eh, eu acho que hoje em dia eu tenho olhado muito para isso. Acho que quando eu comecei a trabalhar com responsabilidade social, eu procurei muita literatura para eu entender quem são essas pessoas, o que elas fazem, como elas fazem. E a gente tem uma diversidade, né, de formas de entregar impacto social. A gente vê aqui no Brasil quantos líderes importantes a gente tem, né, fazendo aí essa promoção de: "Vamos tirar a favela desse lugar de
rejeição. Vamos Uhum. mostrar o que é a potência. A gente viveu o que a gente viu aqui nas últimas 2 semanas no Rock in Rio, é super significativo, é super forte, né. A Sim. gente conseguir quebrar essa coisa. Eu não ouvi muito dessa vez, a gente viveu os últimos Rock in Rios, aquela: "Pra quê? Que tá fazendo isso? Não é rock". A gente até esqueceu disso, né, Uhum. nessa edição. A gente passou por to muitos gêneros musicais, não todos, mas muitos, muitos associados. A gente tem ali um palco favela, é muito significativo, é muito importante. Então a gente já caminhou, assim, as minhas inspirações são essas pessoas, sabe. Pegar lá um Zé Ricardo que botou um palco favela, que bancou, que essa é uma pessoa que me inspira, aqui no Brasil, Você por acha que exemplo. a gente pode mudar a sociedade através de cultura também? Arte, A música? sociedade é feita de cultura, né. Uhum. A gente sabe que as transformações, eu li isso não faz muito tempo, talvez 2 anos, mas são com esses grandes chacoalhões que a gente vive, enquanto sociedade, que os comportamentos se alteram, as culturas se alteram. Então, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, não tinha mais homem para trabalhar dentro da fábrica. O que que fez as mulheres saírem de casa? Uhum. Foi essa grande ruptura. Mudança de cultura. Ali aconteceu um marco super importante de mudança de cultura. Internet. Como eu podia imaginar que a minha mãe ia manejar um celular, me mandar matéria, Uhum. assistir vídeos no então, para mim, a cultura tem um papel extremamente importante, extremamente relevante, no sentido de formação e de desenvolvimento da sociedade. Legal. E, eu queria a gente voltando a falar da IBM, um pouco dos planos para o futuro, assim, como que vocês vão seguir sendo uma empresa à frente dessa questão de diversidade e inclusão? Você que é um pouco a guardiã disso. A IBM é precursora nisso, né, Nádia. Lá em épocas, por exemplo, a IBM foi a primeira empresa em tecnologia multinacional a contratar uma mulher para um cargo de vendas, a década de 40, e época de apartheid, contratar um vendedor negro. A IBM sempre foi muito precursora. Banheiro unissex, a gente tem acho que faz uns 10 anos já. Hã, o reembolso, o estímulo para que as pessoas que queiram passar por uma transição de sexo, a IBM oferece, licença paternidade. Então, todo esse pacote de diversidade, a IBM sempre é um pouco vanguardista nessa coisa de um pouco, diria até bastante Uhum, vanguardista, né. uhum. A gente promove, está sempre atento e buscando trazer aquilo de novo, aquilo que a sociedade vive, está pedindo para dentro de casa. Quando a gente fala de responsabilidade social, o nosso CEO global ele definiu há 2 anos atrás um marco muito importante. Ele quer ser medalha de ouro em responsabilidade social. Ele quer que isso aconteça sim ou sim. Então, quando você tem esse sponsor executivo do nosso nível mais alto administrativo dentro da companhia, você ganha aí uma potência. O que que a gente fez com essa potência? A gente está botando muito esforço em capacitar pessoas para as carreiras de tecnologia, que a gente já sabe que é o futuro, né. Um dado muito importante: 65% das crianças, nossos filhos, que estão hoje em dia aqui no começando a sua vida escolar, eles não existe a profissão que eles vão trabalhar ainda. Então, e a gente sabe que a tecnologia vai ter um papel fundamental, super relevante nisso. Então, a gente estabeleceu um compromisso de capacitar 30 milhões de pessoas até 2030 nas carreiras de tecnologia. E é nisso que eu tenho dedicado a maior parte do meu tempo. A gente tem também um programa para meio ambiente, chama IBM Sustainability Accelerator. A gente acelera ONGs ou non-profits, vamos dizer assim, ou organizações governamentais que cuidem de temas relevantes em relação ao meio ambiente. Esse ano a gente está falando de energia limpa.
Então, a gente acelera com grants, a gente acelera com acesso aos nossos especialistas, nossa tecnologia. A ideia é que em 2 anos eles tenham aí produtos, soluções mais robustas para atender população em situação de vulnerabilidade. Esse é o nosso programa de meio ambiente. O programa de educação ele chama Skills Build. Então, para as pessoas que estejam ouvindo, se interessem, consultem o site skillsbuild.org e a gente contempla conteúdo, programa, informação para essas 3 pilares que eu comentei: jovens e professores de ensino médio, universidade também para o aluno e para o professor, e essas carreiras para adultos que estão em transição, né, de carreira. Então vamos dizer que se tem uma menina aí do Grajaú, de Paraisópolis, que está nos ouvindo, que quer trabalhar na IBM, qual é a trilha? Para trabalhar na IBM, se ela já estiver pronta, basta entrar no site ibm.com, carreiras, ela vai procurar na barra de conteúdo carreiras e se inscreve. O nosso RH está ávido por meninas que estejam em tecnologia. Se ela ainda não estiver pronta, então acesse skillsbuild.org. Você pode começar a fazer de maneira independente a trilha dos jovens, que a gente chama que são jovens, mas você consegue entrar. Se você tiver menos de 18 anos, você entra pelo caminho dos jovens. Se você tiver mais, você entra no caminho dos adultos. O que eu aconselho? Começa pela trilha de tecnologias emergentes. É um conteúdo muito palatável, vamos dizer assim, não é um conteúdo extremamente profundo, mas ele consegue dar uma visão muito clara do que são as tecnologias que a gente tem manejado no nosso dia a dia e como você pode ser um profissional naquela área. Onde você procura uma posição, o que faz um profissional, por exemplo. A gente fala de cloud, computação em nuvem. O que é isso? O que faz um profissional? Quais são as aplicações dessa tecnologia? De uma maneira muito leve, eu recomendo começar por aí. Perfeito. E qual seria a dica de ouro que você daria para essa menina que hoje divide com 4, 5 irmãos e que está ouvindo esse podcast, ou vendo você no YouTube? Qual dica você daria para ela? Eu acho que siga curiosa, sempre, curiosa. Procure informação, e não é procurar informação rolando tela do Instagram, não. Barack Obama falou uma coisa muito legal. A minha mãe sempre disse, a gente saía para a escola, ela falava, o soldado não pode ir sem arma para a guerra, o estojo está na mochila, a agenda está na mochila, aquela coisa de preparação. E eu cresci muito com isso, sabe? De estar preparada para o que quer que seja que eu tenha de enfrentar. E aí, recentemente, eu escutei o Barack Obama falando, não use o seu celular só para WhatsApp, Instagram. Você pode programar seu celular. Sabia que você pode aprender a programar? Então, esse espírito de curiosidade, e se você já for um jovem aí muito próximo de ter que começar uma carreira, trabalho, procura. A tecnologia é o futuro, não é um bicho de 7 cabeças, não precisa ser o mais esperto da matemática, não precisa mesmo. A gente tem hoje em dia ferramentas que facilitaram demais essa questão. Então, curiosidade, perseverança, porque não desiste no primeiro tombo, na primeira dificuldade. Ontem eu li um post no LinkedIn de uma menina, Sayonara. Ela fez um programa com a gente fez uma parceria com a Laboratória, que é uma startup de educação para mulheres. Nós fizemos uma parceria com eles para treinar meninas na carreira de análise de dados. E é lindo o post dela, porque ela fala muito disso, que eu comecei, eu não sabia o que eu estava fazendo lá, mas eu fui. E aí, a cada desafio, a gente construiu esse programa com pequenos desafios, que iam ficando mais robustos conforme elas caminhavam, e ela falou lindamente sobre isso, como cada desafio ela parava, pensava, será que eu vou? Aí, quando ela percebia que ela tinha virado a chave, ela falou, comemorou, mas aí o próximo me deu mais trabalho ainda, e ela estava extremamente feliz. O post dela mostrava o certificado de conclusão. Então, ela começou sem saber nada e terminou fazendo análise de dados
dashboard. Então, foi essa coisa da perseverança é muito importante. E sejam vocais, você precisa falar, assim, o que eu aprendi na minha história, você precisa levantar a mão e pedir as coisas, você precisa falar, eu quero, eu estou pronta, como você pode me ajudar? Eu acho que essas 3 coisas... Curiosidade, perseverança e falar as coisas. Seja Vocalizar. vocal, seja vocal. A gente tem uma pergunta engraçada que a gente faz para nossos convidados, do jantar imaginário. Se você fosse montar um jantar com pessoas vivas ou mortas, para te inspirar, quem seriam essas pessoas desse line-up? Cara, minha lista é tão grande, eu tinha que ficar 30 minutos aqui falando quem eu queria, mas eu vou dar uma reduzida. Eu acho, assim, minha família, certamente, eu não queria que eles perdessem essa oportunidade de estar com pessoas, assim, incríveis. Nelson Mandela é uma pessoa que eu queria muito poder ouvir, escutar, só queria escutar. A família Obama é uma família, a Michelle em especial, essa questão de botar a mulher negra num lugar de inteligência, de força, para mim é extremamente inspirador. Mas eu queria fazer uma salada mista, assim, sabe? Botar gente, que nem um blend mesmo. Então eu queria um pouco de Mano Brown, eu queria ter Elis Regina, com Tom Jobim tocando, Aí eu queria sim. ter uma escola de samba, eu queria esse blend de pessoas, de estilo, de informação. Que bom, você fez uma transição perfeita. Então, o Blend é essa rede de 200 talentos em cultura e impacto, né, onde a gente promove tanto talentos raiz como talentos mais confirmados. E eu queria saber o porquê você se identificou no Blend, né, nessa maneira que a gente tem de hackear o sistema e trazer talentos de outros universos para inspirar dentro e fora. O que teve um eco para você desse conceito do Blend? Você compartilhou comigo o vídeo do evento que vocês fizeram. Eu não me lembro o lugar, mas era um lugar muito elegante. E ter, nesse lugar muito elegante, um menino skatista de uma comunidade periférica, ter o sócio de um banco importante. É isso que eu espero do mundo, sabe? Eu gosto dessa diversidade, das pessoas entenderem que todo mundo tem alguma coisa para ensinar, todo mundo tem alguma coisa para compartilhar. E se você for genuíno, se você for de cabeça aberta, coração aberto, você só tem a ganhar. Então, isso para mim brilhou demais os olhos e me deu muita conexão, assim, muita Que identidade. bom. Então, a próxima edição é dia 22 de setembro. O Blend Club acontece agora todo mês. A gente vai ter edição também em Paris e Nova York, e sempre com a intuição de amplificar a voz, revelar talentos. A gente recruta muitos talentos que estão no metrô, estão na rua. E eu queria muito chamar os ouvintes para olhar, sair um pouco da bolha. Eu acho que às vezes você tem medo do que você não conhece. Exatamente. E através de nossas festas, de nossos eventos, a gente junta tribos que se conectam através de uma obra de arte, através de uma música. E eu estou muito feliz de ver também como dentro da IBM vocês promovem esse blend. Para terminar, eu queria terminar com um sonho, já que a gente está falando de visão ideal da sociedade. Qual seria seu maior sonho, assim, como pessoa para a nossa sociedade, pensando nos 10 próximos anos, hein? Tá bem difícil andar pela rua e ver o tanto de criança, né? Acho que esse é Eu acho que tentar ter mais crianças entrando nesses programas de criança na escola. educação, na escola. Meu sonho é esse, criança na escola, não na rua. Com certeza. E você falou da laboratória, eu sei que a IBM apoia várias iniciativas. Vamos falar agora de pessoas que você quer colocar à luz. Então, quem são as pessoas que a gente tem que ter no spotlight, ou talvez iniciativas que você acha que vale a pena ter no radar para as pessoas conhecerem? Você falou de mulheres que te inspiraram também no último evento que você foi.
Eu não sei se você Sim, quer dropar alguns nomes para que elas possam ter ali os fica à sim. vontade. Bom, vou falar dessas mulheres, então. Primeiro, Aham. uma delas é a Cris Guterres, que é uma comunicadora incrível. Ela hoje está na TV Cultura. A Jandaraci, que é uma mulher conselheira, super importante no mundo das finanças. Ela dá dicas bem importantes. Então, o LinkedIn dela é bacana de seguir. Eu acho que projetos, as pessoas poderiam, né? Não precisam, mas poderiam se engajar mais, quem tem oportunidade, em projetos sociais. Então, pesquisar qual é o projeto social que tem conexão com aquilo que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, Força Meninas é um projeto que a gente apoia via lei de incentivos. É um projeto maravilhoso, é um caminhão itinerante ensinando tecnologia para meninas de escola pública. Ali passeia, são 2 carretas, uma pelo Nordeste, outra pelo Sudeste, através da arte. Museu Catavento. A gente fez um projeto maravilhoso com o Museu Catavento, chama Ensinando Robôs. A ideia é que a gente possa explicar para crianças de 9 a 13 anos, a gente diz, mas na verdade, se a criança aprende, quem não sabe aprende também, né? Como é o processo de treinamento de robôs, inteligência artificial. Uau! É incrível. Então, acho que Isso esse está rolando agora? está rolando agora, ele está lá, a exposição está permanente no Museu Catavento. Nessa mesma página que eu disse, skillsbuild.org, a gente tem uma seção. A gente fez questão de que aquela experiência que está aqui, muito localizada em São Paulo, ela pudesse ser amplificada pelo nosso país. Então, nessa página, você tem a opção de encontrar, chama Kit Edu. Não, Edu, ele mudou de nome, então é Edu IA, Kit Edu IA. Professores do país inteiro podem baixar o kit que a gente oferece para as escolas que vão visitar a exposição, e ele tem jogos, livros, jogos de carta, que ele pode fazer dentro da sala de aula, mostrar aí para os seus alunos como funciona a tal da Uau! inteligência artificial. Incrível. E aí para as pessoas que queiram falar com você, qual é a melhor maneira, Flávia? É seu LinkedIn? Eu sou super acessível pelo LinkedIn, meu LinkedIn é Flávia Freitas. Vai ser um prazer. E terminando com música, qual é o track de música que mais te representa, o que você ouve para te inspirar? Tem É, eu tenho uma trilha sonora de alguns pontos de terreiro, assim, canto para Yansan. Quando eu preciso de aham. energia, é lá que eu vou. Uhum, uhum. Hoje eu vim para cá ouvindo rock anos 90, Perfeito. 2000. Então eu sou esse tipo de pessoa. Vou ouvir Mano Brown, Você é um vou blend, isso que a gente é, gosta. estudei piano muito tempo, então música clássica também é outra que me ajuda muito a viajar, mas nessa questão de energização são as músicas mais de matriz afrodescendente. Legal. Merci beaucoup, foi uma honra, uma aula estar com você. Obrigada por essa entrevista, tenho certeza que todo mundo está muito inspirado e a gente se vê no próximo Blend Club. Merci Sim, beaucoup. obrigada. Obrigada. Obrigada.